O que você faria se a pessoa em quem mais confiava fosse também a que mais poderia te destruir? Daniel tinha 21 anos e carregava no peito uma sensação sufocante de atraso. Enquanto os colegas da universidade falavam de viagens sozinhos, de encontros que terminavam de madrugada em estradas vazias, ele ainda dependia dos horários do pai e dos ônibus da cidade. Para todos, era apenas um detalhe, mas para ele era um lembrete cruel. Ainda não tinha aprendido a conduzir, ainda não tinha dado o primeiro passo para a liberdade. Seu pai repetia com a calma de quem fala de coisas óbvias: um homem precisa se virar sozinho, Daniel. Dirigir não é um luxo, é obrigação. E como sempre, aparecia o nome de Miguel, o amigo de infância do pai, o exemplo perfeito de independência e força. Dono de uma pequena escola de condução, respeitado na comunidade, era visto como a prova viva de que disciplina e silêncio valiam mais do que qualquer discurso. Foi durante um jantar de terça-feira que o destino de Daniel se selou. O pai, entre goles de vinho, comentou: já não sei mais o que fazer com esse rapaz. 21 anos e nunca pegou no volante. Miguel riu baixo, um som grave que fez Daniel prender a respiração. Cada um tem seu tempo, mas um empurrão pode ajudar. O olhar de Miguel pousou nele. Não havia sorriso, apenas um brilho discreto de triunfo. O pai aproveitou a deixa. Quero que você seja o instrutor dele. Confio mais em você do que em qualquer outro. Daniel não conseguiu responder. Estava preso. Recusar seria ofender os dois homens que mais dominavam sua vida. Miguel apenas disse: segunda-feira às 4. Seja pontual. No fim de semana, o tempo se arrastou como uma sentença. O jovem tentava se convencer de que seria apenas um favor, apenas aulas, mas cada pensamento retornava ao olhar de Miguel naquela noite. Não era apenas disciplina que via nos olhos dele, era algo mais sombrio, uma vitória silenciosa. Quando a segunda-feira chegou, Daniel esperou na calçada com as mãos úmidas. O carro de Miguel parou diante dele com precisão. Dentro, o ar tinha cheiro de couro e de algo amadeirado. Daniel entrou sem dizer palavra. Primeira lição, disse Miguel, frio. O carro não manda em você. É você quem decide. As instruções eram técnicas, a voz dele segura, mas a tensão preenchia cada centímetro do espaço. Quando Daniel hesitou ao engatar a marcha, a mão de Miguel cobriu a sua. O contato foi breve, calculado, mas suficiente para incendiar a mente do rapaz. Não era o gesto de um professor, tampouco de um tio próximo. Era uma afirmação de poder. Miguel retirou a mão como se nada tivesse acontecido e continuou a explicação, impassível. Para Daniel, no entanto, a linha já havia sido atravessada. No silêncio do carro, o motor rugia suave, mas o coração dele batia com violência. A semana seguiu com encontros pontuais. Quarta, sexta. Miguel mantinha o papel de instrutor dedicado, mas deixava escapar sinais que confundiam. Um olhar fixo no retrovisor, uma frase de duplo sentido ao corrigir um erro, uma aproximação do ombro que parecia acidental, mas durava alguns segundos a mais. Daniel passou a viver à espera dessas horas. A universidade perdeu importância, os amigos tornaram-se ruído de fundo. Tudo o que importava era o momento em que se sentava ao lado de Miguel, preso entre o medo de ser descoberto e a excitação que não conseguia controlar. Mas essa obsessão começou a se tornar um veneno. Certo dia, no intervalo da aula, Daniel ouviu por acaso uma conversa entre dois instrutores da escola. Miguel, em tom irônico, comentava sobre o rapaz que não sabe se decidir, frágil demais para encarar a vida. O mundo de Daniel desmoronou. Percebeu que para Miguel, tudo não passava de um jogo cruel, um teste de resistência e submissão. Naquela noite, deitado sem sono, Daniel sentiu algo nascer dentro dele. Já não era apenas desejo ou medo. Era raiva. Raiva de ser manipulado, de ser visto como brinquedo. Pela primeira vez, imaginou-se encarando Miguel, devolvendo-lhe cada palavra atravessada como um golpe. Ele sabia, as próximas aulas não seriam iguais. A partir dali, ou encontrava forças para enfrentar Miguel, ou seria consumido por aquela teia de poder que o sufocava dia após dia.
O silêncio entre Daniel e Miguel começou a mudar depois daquela noite em que o rapaz ouviu as palavras venenosas do instrutor. Até então, cada aula era marcada por expectativa e nervosismo, mas agora havia também um peso novo: a consciência de que estava sendo observado e julgado como alguém frágil. Na quarta-feira seguinte, Daniel entrou no carro decidido a não demonstrar nada. Manteve os olhos fixos na estrada, respondendo apenas com sim ou não às instruções. Miguel percebeu a diferença. "O que houve?" perguntou enquanto indicava a manobra. "Está estranho." "Nada", respondeu Daniel firme. Miguel sorriu de canto, um sorriso breve, como quem enxerga por trás da máscara. "Você ainda não entende. Dirigir é mais que técnica, é sobre controle. E você foge dele." As palavras soaram como faca. Daniel engatou a marcha com força. O carro deu um solavanco, mas continuou. O silêncio que seguiu foi mais cruel que qualquer bronca. Nos dias seguintes, Daniel começou a testar os limites. Fazia perguntas de propósito, fingia erros pequenos só para observar a reação de Miguel. Em vez de raiva, recebia olhares demorados, como se o homem quisesse arrancar dele uma resposta que não vinha. Essa tensão tornou-se insuportável. Na sexta-feira, Miguel decidiu mudar o cenário. Conduziu até um estacionamento vazio nas periferias e estacionou no centro do asfalto rachado. Desligou o motor e virou-se para Daniel. "Não vamos praticar hoje. Você precisa aprender outra coisa." "O quê?" perguntou Daniel, tentando esconder a inquietação. "Coragem." Miguel inclinou-se, reduzindo a distância entre eles. "Você passa a vida fugindo. Dos amigos, do seu pai, de você mesmo. Até quando?" As palavras eram provocação pura. Daniel sentiu a garganta fechar. Não era apenas sobre dirigir. Nunca fora. Miguel estava forçando a confissão de algo que ele mesmo temia admitir em voz alta. "Você não sabe nada sobre mim", respondeu Daniel, a voz trêmula. "Sei o suficiente", retrucou Miguel firme. "Sei que me olha pelo espelho. Sei o que sente quando toco sua mão. Você acha que é segredo?" Daniel congelou. A verdade exposta em voz alta o atingiu como pancada. O coração disparou, mas, junto do medo, veio também a raiva. Não queria mais ser peça de um jogo controlado por Miguel. "E se for verdade?" disse, surpreendendo até a si mesmo. "O que você ganha com isso?" Miguel não respondeu de imediato. Observou o rapaz em silêncio, como quem avalia a resistência de uma ponte antes de atravessá-la. Depois falou baixo. "Eu ganho a certeza de que não errei, de que você tem dentro de si a força que esconde do mundo." Daniel respirava fundo, dividido entre ódio e desejo de provar que não era fraco. "Força não é se submeter", rebateu. "Força é escolher." Miguel se inclinou ainda mais, os olhos fixos nos dele. "Então escolha. Agora." O desafio pairou no ar como sentença. Daniel sentiu as mãos tremerem, mas não desviou o olhar. O silêncio era insuportável. O tempo parecia parado. Finalmente, abriu a porta do carro e saiu, o som metálico ecoando pelo estacionamento vazio. "Essa é a minha escolha", disse sem voltar o rosto. O vento frio bateu contra ele, mas a sensação era de alívio. Pela primeira vez, havia invertido o jogo. Deixara Miguel sem resposta. Caminhou até a rua, sem saber como voltaria para casa, mas certo de que não suportaria mais viver como sombra. Naquela noite, porém, o preço da decisão começou a pesar. O pai notou sua inquietação durante o jantar. "As aulas não estão funcionando?" perguntou. "Miguel disse que você ainda comete erros básicos." Daniel sentiu o sangue ferver. Miguel já havia falado com seu pai, moldando a narrativa para pintá-lo como incapaz. Era mais uma forma de controle, de mantê-lo preso entre a vergonha e a dependência. "Estou aprendendo do meu jeito", respondeu firme. "Não preciso que ninguém fale por mim." O pai franziu a testa, mas não insistiu. Para Daniel, aquela pequena vitória era apenas o começo. Precisava decidir se continuaria sendo manipulado ou se finalmente enfrentaria tanto Miguel quanto o peso das expectativas familiares.
Deitado na cama, encarando o teto, Daniel percebeu que já não tinha volta. A luta não era apenas contra um homem mais velho que brincava com sua vulnerabilidade. Era contra uma vida inteira de silêncios impostos, de olhares desviados, de medo de ser quem realmente era. No fundo, sabia. A próxima vez que visse Miguel, a guerra deixaria de ser velada. Os dias seguintes foram um turbilhão silencioso. Daniel evitava pensar em Miguel, mas a cada esquina da cidade parecia encontrá-lo. Um carro igual estacionado, uma voz grave lembrando a dele, até a pressão invisível da expectativa do pai. Fingir normalidade era impossível. Na sexta-feira, ao chegar em casa, encontrou Miguel sentado na varanda conversando com o pai. O coração quase parou. Não havia escapatória. O pai, entusiasmado, anunciou: Miguel disse que quer continuar suas aulas. Ele acha que você está perto de estar pronto. Daniel sentiu o chão tremer. Miguel, ao lado, mantinha a expressão neutra, como se nada tivesse acontecido entre eles. Para o pai, era apenas mais uma prova de amizade. Para Daniel, era a confirmação de que Miguel nunca jogava limpo. No dia seguinte, forçado pela insistência paterna, entrou novamente no carro. O silêncio durou vários minutos, até que Miguel falou: Você pensa que me venceu saindo do carro aquela noite. Mas fugir não é vitória. Daniel respirou fundo. Não fugi. Escolhi não ser seu brinquedo. Miguel o olhou de relance. Depois voltou os olhos à estrada. Você ainda não entende. Eu só queria mostrar o que você esconde. Mostrar ou manipular? Retrucou Daniel. Porque eu ouvi você rindo de mim com os outros instrutores. Dessa vez Miguel não negou. Talvez eu tenha testado seus limites. Você precisava ser provocado. Daniel sentiu a raiva crescer. Isso não é ensinar. É humilhar. O carro ficou em silêncio pesado. Pela primeira vez, Miguel parecia sem resposta imediata. Mas o veneno já estava lançado. Daniel sabia que não poderia confiar nele. Na semana seguinte, a tensão explodiu. Durante uma festa de família, um primo fez uma piada maldosa sobre Daniel não ter namorada. As risadas ecoaram. Antes que o jovem pudesse responder, Miguel interveio em tom seco. Talvez ele não precise provar nada para ninguém. A frase pairou no ar como uma revelação. Alguns riram, outros franziram a testa. Daniel ficou imóvel, entendendo a armadilha. Miguel havia plantado a dúvida em todos. Não o defendia, expunha-o. Naquela noite, sozinho, Daniel sentiu a vergonha transformar-se em fúria. Miguel queria controlá-lo até fora do carro, queria decidir quando e como sua verdade seria mostrada. Não podia permitir. Na segunda-feira, quando Miguel apareceu para buscá-lo, Daniel entrou no carro com um plano. Durante a aula, fingiu atenção plena, mas a cada curva preparava as palavras. Até que, parando diante de um semáforo, disparou: Você não manda em mim, não decide quem eu sou. Miguel virou-se surpreso com a firmeza. E quem você é, Daniel? Alguém que não precisa da sua aprovação. O silêncio durou até o sinal abrir. Miguel acelerou sem comentar, mas os músculos tensos revelavam que a máscara começava a rachar. No dia seguinte, Daniel tomou uma decisão ainda mais ousada. Procurou seu melhor amigo, Rafael, e contou parte da verdade. Não tudo, mas o suficiente para expor que Miguel o pressionava além do aceitável. Esperava julgamento, mas recebeu apoio. Você não está sozinho, disse Rafael. Se ele tentar te manipular de novo, fala comigo. A confiança renovada deu forças. Na aula seguinte, quando Miguel tentou repetir a velha estratégia do olhar fixo pelo retrovisor, Daniel sustentou o olhar e respondeu em voz alta: Pode continuar encarando. Já não me assusta. O impacto foi imediato. Miguel desviou os olhos, pela primeira vez desconcertado. Daniel saiu do carro com a sensação de que a guerra estava virando. Já não era o rapaz frágil da primeira semana. Agora tinha voz, tinha aliados, e sabia que Miguel não era invencível. Mas também sabia que a batalha maior ainda estava por vir: enfrentar o pai e o julgamento da própria família. O domingo chegou carregado de tensão. Daniel sabia que Miguel estaria novamente no almoço de família. Não era coincidência. O pai fazia questão de convidá-lo como se fosse um segundo irmão.
Para todos, Miguel era o exemplo de disciplina, confiança e lealdade. Para Daniel, era a prova viva de que as aparências enganam. Durante a refeição, entre conversas sobre trabalho e política, um tio comentou: Esse rapaz precisa criar coragem. Já passou da hora de ser homem feito. As palavras pesaram. Daniel baixou os olhos, mas Miguel interveio com aquele tom calculado. Talvez o problema não seja falta de coragem. Talvez seja medo de mostrar quem ele é de verdade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O pai de Daniel franziu o senho. Do que você está falando? Perguntou. Miguel ergueu o copo como se nada tivesse dito demais. Só acho que cada um tem seus próprios caminhos. Uns mais fáceis, outros mais difíceis de explicar. As conversas voltaram, mas a semente estava lançada. Daniel sentiu a respiração pesada. Aquele homem não apenas o provocava em privado, agora insinuava diante de todos. À noite, o pai entrou em seu quarto. O que Miguel quis dizer? Perguntou de forma direta. Daniel engoliu em seco. Tinha duas escolhas: continuar preso no silêncio ou finalmente se assumir. Ele não ensina só a dirigir, respondeu encarando o pai. Passa os dias tentando me controlar, me provocar, me fazer sentir pequeno. O pai ficou em choque. Miguel? O Miguel que sempre esteve ao meu lado? Esse mesmo. E sabe por quê? Porque ele sabe o que eu sinto. Ele sabe que eu não sou como vocês esperam. As palavras ecoaram como explosão. O pai se levantou num gesto brusco. Está dizendo que não conseguiu completar. Daniel confirmou com um aceno. Sou gay e não vou mais esconder. O silêncio entre os dois foi sufocante. O pai saiu sem responder e a porta se fechou como sentença. No dia seguinte, Daniel descobriu o preço da revelação. A mãe evitava olhar em seus olhos, os tios comentavam em voz baixa e até alguns primos se afastaram. Na universidade, um colega o abordou. Fiquei sabendo, é verdade? Era claro que Miguel havia espalhado. A vergonha inicial se transformou em raiva. Daniel procurou Rafael e contou tudo. O amigo não hesitou. Se ele te expôs, não é você que deve se envergonhar. É ele que deve ser confrontado. A chance surgiu mais rápido do que esperava. Numa tarde, Miguel apareceu em frente à casa para buscá-lo. Daniel entrou no carro decidido. Você contou para todos, não foi? Miguel permaneceu em silêncio, apenas acelerando. Fez isso porque não suportou que eu não me rendesse. Finalmente, Miguel respondeu. As pessoas precisam saber quem você é. Não. Daniel encarou-o com firmeza. Elas precisam saber quem você é. Um homem casado que usa os outros para se sentir no controle. Miguel freou bruscamente. Cuidado com o que diz, garoto. Não sou mais seu aluno, nem sua presa. Saiu do carro e bateu a porta com força. Pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu liberdade. Naquela noite, Daniel contou a verdade para Rafael e mais dois amigos próximos. Sobre Miguel, sobre os olhares, sobre as manipulações. Em poucas horas, a história correu pela universidade. A imagem do instrutor exemplar começou a ruir. Miguel tentou se defender, dizendo que tudo era invenção. Mas já não havia como controlar os rumores. O peso da reputação começou a cair sobre ele. Enquanto isso, Daniel enfrentava a família. O pai permaneceu frio, mas a mãe, depois de dias de silêncio, se aproximou. Você continua sendo meu filho. Preciso de tempo, mas não vou te virar as costas. Essas palavras foram o primeiro sinal de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, Daniel acreditou que poderia viver sem esconderijo. Mas sabia que Miguel não desistiria facilmente. A tensão na cidade crescia como um rumor impossível de deter. Em poucos dias, a imagem de Miguel começou a se desfazer. Comentários surgiam nas esquinas, alunos desistiam das aulas, pais evitavam matricular os filhos em sua autoescola. O que antes era sinônimo de disciplina e confiança, agora soava como abuso e manipulação. Daniel observava tudo à distância. Não foi ele quem espalhou, mas sabia que a verdade havia encontrado eco porque já existia desconfiança. Outros começaram a falar.
Um ex-aluno contou que também se sentira pressionado por Miguel, outro relatou humilhações constantes. O muro de silêncio se quebrava. Na universidade, Daniel ainda enfrentava olhares atravessados e piadas veladas. Mas com Rafael ao seu lado, não cedia. Responder era doloroso, mas já não se escondia. Um colega perguntou com ironia se ele não tinha vergonha. Vergonha de quê? Respondeu Daniel em voz alta, sem hesitar. Vergonha é manipular os outros para se sentir poderoso. As palavras se espalharam e, pela primeira vez, ele percebeu que não estava sozinho. Alguns colegas se aproximaram, oferecendo apoio. Outros, mesmo em silêncio, passaram a respeitá-lo. Em casa, a batalha era mais lenta. O pai continuava rígido, evitando conversar. Mas a mãe insistia em quebrar a frieza. Deixava bilhetes na porta do quarto, perguntava se ele precisava de algo, mostrava com gestos pequenos que ainda estava presente. Daniel compreendia que era um processo. Não seria imediato, mas era real. Miguel, por sua vez, tentava resistir. Procurou Daniel numa tarde chuvosa, parado em frente à universidade. Você pensa que venceu? Perguntou com o rosto marcado pela tensão. Isso vai passar. Ninguém vai acreditar em você para sempre. Daniel respirou fundo. Eu não preciso que todos acreditem. Basta eu não viver mais com medo. Miguel deu um passo à frente, mas Rafael apareceu ao lado de Daniel. Chega, disse firme. Se tocar nele de novo, não vai ficar impune. Miguel hesitou, avaliou a cena e recuou. O homem que parecia inabalável já não tinha o mesmo domínio. Algumas semanas depois, a autoescola de Miguel perdeu grande parte dos alunos. A notícia de que ele enfrentava um processo administrativo começou a circular. O poder que exercia sobre a comunidade desmoronava. Daniel, ao contrário, ganhava voz. Foi convidado para falar em um grupo estudantil sobre coragem e identidade. Nervoso, subiu ao palco improvisado e disse: Passei anos acreditando que era fraco porque alguém me convenceu disso. Hoje entendo que não era fraqueza. Era medo. E quando o medo acaba, a vida começa. As palavras foram recebidas com aplausos. Ele desceu sentindo que, pela primeira vez, era dono da própria história. Em casa, naquela mesma noite, o pai o esperava na sala. O silêncio foi longo, até que o homem falou. Não sei se vou entender tudo de imediato, mas percebi que você tem mais coragem do que imaginei. Daniel sentiu um nó na garganta. Não era aceitação total, mas era o primeiro passo. E isso já bastava. O tempo passou e Miguel desapareceu pouco a pouco das conversas. Seu nome já não tinha peso. Daniel, ao contrário, transformou a dor em força. Continuou os estudos, manteve amizades leais e aprendeu que ser quem se é tem um preço, mas também uma recompensa: a liberdade de viver sem máscaras. A última lição não veio de um volante nem de uma sala de aula. Veio da escolha de não se calar diante da injustiça. Miguel tentou moldá-lo através do medo, mas acabou derrotado pela própria arrogância. Daniel descobriu que ser livre não é não ter inimigos, mas ter coragem de enfrentá-los e sobreviver sem perder a dignidade.